Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12, vai nos dizer assim: Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Bom, nós sabemos, né, que as duas cartas que o apóstolo Paulo envia para Timóteo, ela nos traz ali, como eu vou dizer, incentivo, né, e uma preocupação de Paulo acerca da vida de Timóteo, pois nós sabemos que Timóteo foi acompanhando a Paulo em sua segunda viagem missionária, e ali Paulo pede para que Timóteo fique para cuidar das ovelhas que eles fizeram naquele lugar. Então Timóteo fica, só que Paulo ele vai e fica com uma preocupação para que Timóteo, não aconteça com Timóteo as coisas que aconteceram com alguns, né, dos conhecidos ali de Paulo, negando a fé, né, se afastando do evangelho. Então Paulo ele muito se preocupa, né, com a vida e com o ministério de Timóteo. Então ele o encoraja a exercer o dom que pelas mãos de Paulo, né, foi imposto o pastorado, né, para que ele venha cuidar daquelas pessoas, para que ele não venha se afligir, para que ele não se deixe levar, né, porque nós sabemos que Timóteo ele não era de idade, né, ele era moço. Ainda não se sabe ao certo a idade de Timóteo, mas conjectura-se que ele ainda era jovem, né, há pouco mais de 20 anos. 20 alguns pouquinhos. Então a gente sabe que na cidade o inimigo, né, tende como eu vou dizer, importunar mais, né? Não que ele não perturbe, né, todos, de todas as idades, né? Não que ele não busque ocasião contra todas as idades, mas a gente sabe que os jovens, para os jovens é mais difícil negar a si mesmo e negar ali as coisas que o mundo pode oferecer, né? Então aí a preocupação de Paulo para que Timóteo venha estar firme e que através da vida de Timóteo ele venha dar bom testemunho, né, que pessoas continuem no evangelho, pessoas prossigam ali para o alvo que é Cristo. E hoje em dia não é diferente, né? Nossa vida como cristão, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente ouve, né? Porque na maioria das vezes, né, às vezes também, não é pelo falar, nem pelo que você vê, mas é pelo que você ouve, né? Que aí entra na sua mente, né? E depois pro coração, e quando você vai ver, você já tá pensando de forma diferente da forma que Deus quer que você pense, né? E no versículo 3 do capítulo 2, vai dizer assim: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo ele deixa bem claro, né, nessas duas cartas a Timóteo, que ele entregou de fato a sua vida a Jesus Cristo, né, a Cristo Jesus, como ele fala. Então, a partir desse momento, ele começa a exercer de verdade o seu ministério, sabe? Ele dá a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a gente consegue ver que não é só as palavras de Paulo, é a forma de viver, sabe? Ele vive ali o evangelho numa intensidade que a gente, né, se a gente for parar para pensar, a gente fica de boca aberta. Então, ele está ali instruindo a Timóteo para que Timóteo venha viver o evangelho dessa forma também. Sabe, a gente não sabe o que estava passando pela cabeça de Timóteo, né? Paulo está longe de Timóteo, mas acredito eu que se há essa preocupação é porque o Espírito Santo do Senhor fez, né, com que isso incomodasse a Paulo, para que Paulo mandasse essa mensagem, para que Paulo orasse por isso, entendeu? Porque por mais que as pessoas não estejam vendo, por mais que os pastores não estejam vendo, há alguém que nos sonda, né? Sonda nossa mente, sonda nosso coração. E então, por mais que a gente não fale, não verbalize, o Senhor está vendo, sabe? Então, acredito eu, que se houve essa preocupação é porque Timóteo estava querendo, né, esmorecer, talvez pensando que não valesse a pena, né? Talvez com medo, né, de falar, se impor. E a gente vê ali também, se eu não me engano, no capítulo, na primeira carta, que é Paulo ensinando como Timóteo deve fazer, né? Como Timóteo deve exortar, o que Timóteo pode ou não falar, né? Como ele vai se portar. Então, ali tem toda uma estrutura para que, se Timóteo seguir, ele ir bem em seu ministério, sabe? E na nossa vida não é diferente.
Às vezes a gente fica esperando algo de alguém, né? Às vezes a gente fica esperando um comando, né, de alguém superior a nós, por assim dizer, né, religiosamente. Porém, a palavra do Senhor, ela tem tudo que a gente precisa. Se a gente buscar na palavra do Senhor, a gente vai saber como se portar, a gente vai saber como falar, como reagir a algumas situações, porque hoje em dia as pessoas não é só, é cristã. Hoje em dia as coisas mudaram, né? O título de cristã não nos garante mais nada, por assim dizer. Por exemplo, aconteceu alguma coisa e a pessoa fala, mas é cristã. Aí a outra vai falar, mas isso aí tem alguma coisa a ver? Entende? Então, infelizmente, o título de cristão hoje em dia não nos garante nada, mas a conduta garante. Entende? Então, se você quer viver uma vida de acordo com os planos do Senhor para sua vida, de acordo com como eu vou dizer, a vontade do Senhor para sua vida, é melhor você se basear na Bíblia. Entende? Porque hoje em dia tudo é opinião, né? Hoje eu posso ter uma opinião, minha mãe outra, meus irmãos outra, entendeu? Então, se você estiver buscando conselho em mim, às vezes a minha opinião vai te influenciar a fazer uma coisa que Deus não se agrada. Entende? Então, ao invés de ficar buscando a opinião das pessoas, é claro que você tem que sentar, né, com os santos, né? Conversar, né, expor ali o que você está sentindo, o que você está precisando, né? Só que há situações na sua vida que você está passando e talvez a pessoa que você quer pedir conselho não tenha passado. Então ela não tem experiência para te passar, entendeu? A forma correta de agir. Então se baseia pela Bíblia. Entende? Tudo que você fizer à luz da Bíblia, por mais que aparentemente pareça que você está perdendo, você está ganhando. Entende? O reino dos céus, ele existe, é para lá que nós queremos ir, não é? Então nós não devemos viver uma vida somente materialista, sabe? Pelo material e pelo que a gente vê, mas sim pela vontade do Senhor. Então, se você tem uma dúvida hoje ou algo que você não consegue fazer, entende? Você está buscando um conselho de alguém, procure na Bíblia. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através da palavra dele.